e neste vídeo várias informações sobre a Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, assunto este pedido por um de nossos inscritos aqui do canal. Você ficará sabendo sobre os antecedentes históricos, a chegada do primeiro casal de missionários ao Brasil, a chegada de Ethel Wadley Madsen e Harold Wesley Madsen, também do missionário David William Mercer, e a gestão dos pastores Aldo Augusto da Rocha, Manuel Soares Filho, Isirley Vieira Guimarães, Rex Duozé Dior Stacles e do pastor José Azemar Luna Salles, e também a Igreja na atualidade. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. E vamos para os antecedentes históricos. Tudo começa no ano de 1924, em um domingo como outro qualquer, se não fosse o local e o que haveria de acontecer naquela bela manhã na cidade de Seattle, Washington, nos Estados Unidos da América. Um grupo de religiosos costumava reunir-se para realizar estudos bíblicos em uma escola de Seattle aos domingos. Eram pessoas participantes de várias denominações que visitavam a Tendai School para estudar e orar com o dirigente daquelas reuniões. Certo dia, o Dr. Price, dirigente daquelas reuniões, passou por uma experiência inesquecível. Aquele grupo tinha como meta principal o estudo das Escrituras. Para isso se reuniam naquela escola. Porém, o Dr. Price e alguns daquele grupo que o acompanhavam foram testemunhas de uma experiência espiritual. Segundo o Dr. Price, aquelas pessoas descobriram, naquele momento, os dons espirituais que Deus havia prometido em Atos dos Apóstolos. A ênfase daquela experiência do batismo no Espírito Santo era o dom de línguas. Logo, aquele local de reunião já não comportava a quantidade de pessoas que chegavam ali e tornava-se então inadequado para as reuniões. Vinham pessoas de várias partes da cidade para assistir aos estudos na escola bíblica dominical e experimentar aquela experiência que estava acontecendo na pequena comunidade que se formava. Uma propriedade localizada entre a Estrada Militar e a Rodovia do Pacífico, que seria o local que Deus havia mostrado à irmã Rena Gorensin para aquela comunidade adquirir. Era o começo daquela que seria chamada The Church by the Side of the Road, Igreja da Beira do Caminho. Teve início então a agência mantenedora de Orland, Rison Gruen e Harold, e também de Ethel Madsen, missionários que viriam ao Brasil para evangelizar na nova fé pentecostal. A chegada ao Brasil de Orland Edwin Gruen e Rison Evelyn Gruen, o missionário nascido nos Estados Unidos da América, foi o primeiro presidente da denominação entre os anos de 1965 a 1974. No dia 11 de novembro do ano de 1939, às 10h30, chegaram à cidade de Manaus, no Brasil, os missionários Orland Edwin Gruen e Rison Evelyn Gruen, enviados pela The Church by the Side of the Road, Igreja da Beira do Caminho, da cidade de Seattle, nos Estados Unidos. O jovem casal trazia consigo sua filha primogênita Jeanette e no ventre de Hazel, sua segunda filha, que ao nascer em Manaus, recebeu o nome de Nancy Irene. Atendendo ao chamado de Deus, o casal foi enviado para o Brasil, como eu disse, pela The Church by the Side of the Road, localizada na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. O pastor Raul J. Sender
os enviou ao cônsul do Brasil em São Francisco, Califórnia, o Sr. Alfred Poussin, apresentando-os como missionários. Chegando ao Brasil, deveriam entrar em contato com o superintendente da Sociedade Bíblica Britânica, o Sr. Harold Moro, que recomendou um contato com um casal de membros da Igreja Batista Regular, que os recebeu, hospedando-os em sua residência durante um período de 6 meses, ensinando-lhes um pouco da língua portuguesa e ainda ajudando-os a conseguir uma casa para alugar na rua Alexandre Morim, em Manaus. Precursores na evangelização e discipulado da Missão Evangélica Pentecostal, em 1941, organizaram o primeiro templo da denominação e, no ano seguinte, celebraram o batismo nas águas de seus primeiros convertidos em terra brasileira, na região amazônica. Em 1949, a igreja é organizada em Natal, Rio Grande do Norte, e em parceria com outros missionários estrangeiros, a missão expandiu-se até os estados da Paraíba, em 1950, no Ceará, em 1955 e Pernambuco, em 1963. Por muitos anos, a família Graham continuou a oferecer sua valiosa contribuição para a consolidação da denominação. Foi neste período que Orland e Reason Graham conheceram alguns membros da Assembleia de Deus, inclusive os missionários fundadores da Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que os receberam, contribuindo para o aprendizado da língua, costumes e cultura, bem como os trabalhos realizados por aquela denominação nos bairros e cidades vizinhas de Manaus. Em 14 de dezembro de 1965, após a conclusão e registro do Estatuto, na primeira Convenção Nacional, o missionário Orland Graham, ele foi eleito como o primeiro presidente e ocupou esse cargo por meio de reeleições sucessivas até o ano de 1974. Orland Edwin Graham foi o grande idealizador e implantador do trabalho com tendas na Missão Evangélica Pentecostal Brasileira. Foi ele também o responsável pela compra do terreno e pela construção do templo na Missão Evangélica Pentecostal Brasileira no bairro do Alecrim, em Natal, Rio Grande do Norte. Ele também recebeu uma doação de um terreno onde construiu o escritório central da Missão Evangélica, o qual, tempos depois, deu origem ao templo, da Igreja Cidade da Esperança e, posteriormente, ao imponente edifício Orland Graham, onde funciona atualmente a sede nacional da denominação e o seminário teológico Orland Graham. Foi ele que deu forma à Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. No ano seguinte, chegaram a Manaus, vindos do Canadá, o casal de missionários para auxiliar Orland e Reason Graham. Eles iniciaram os trabalhos de evangelização e discipulado sozinhos, organizaram um templo no ano de 1941 e realizaram o primeiro batismo em terras brasileiras no ano de 1942. Tão importante quanto o casal Graham, outro casal missionário também foi responsável pela fundação da Missão Evangélica Pentecostal, Harold Wesley Madsen e Ethel Wedelen Madsen. Harold era natural dos Estados Unidos e, em razão de sua residência no Canadá por muitos anos, requereu cidadania canadense, passando a ter dupla cidadania. Ethel nasceu no Canadá, onde se formou em Belas Artes, adquirindo excelente preparo cultural que muito aplicou em sua vida ministerial, aplicando tais conhecimentos em benefício do trabalho de evangelização de crianças. Semelhante aos Graham, Harold e Ethel Madsen
tinham um chamado de Deus para serem missionários no Brasil e, mesmo sem ajuda financeira, resolveram vir pela fé. Os pais de Ethel resolveram então ajudá-los mensalmente com a quantia de $25 para a realização de seu empenho missionário transcultural. Então chegaram ao Brasil por volta de julho de 1940 e se uniram a Orland e Reason, que haviam conhecido quando os casais se preparavam para o ministério em uma escola teológica mantida pela Toledo Chapel of Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos. O casal Madsen permaneceu em Manaus, onde nasceu sua primeira filha, chamada Maeve, até o início de 1946, quando foi convidado por Osório Lemos, um dos pastores da Igreja de Cristo no Brasil, para que deslocasse a Natal, Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, Harold e Ethel trabalharam com a Igreja Cristã Pentecostal, pois nesse período ainda não havia uma Igreja Missão Evangélica Pentecostal brasileira no estado. Então, em 1949, dispensado do ministério da Igreja Cristã Pentecostal, Harold resolve acompanhar o missionário Harland na fundação da Missão Evangélica em Natal. Harold e Ethel foram dois servos profundamente fiéis à chamada divina e dedicaram toda a sua vida à obra do Evangelho. Foi Harold que, por meio da evangelização itinerante, levou a missão para os estados da Paraíba, Ceará e Pernambuco. Após o falecimento de sua esposa Ethel, Harold se casa com a missionária M. Beatriz e iniciam em Olinda, Pernambuco, um trabalho com órfãos por meio de um pequeno orfanato denominado Lar Cristão. Então, além dessa obra de serviço social, Harold e M. fundaram uma escola bíblica no bairro de Encruzilhada, em Recife, Pernambuco, hoje Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, ligado às Assembleias Pentecostais do Canadá. Harold é reconhecido por toda a missão evangélica pentecostal como o intrépido e irrequieto evangelista que, cheio de destemor, sempre enfrentou grandes desafios para que a obra daquele que o havia comissionado fosse sempre feita a tempo e fora de tempo. Além disso, Harold foi o precursor do ensino teológico institucionalizado na denominação. Missionário David William Mercer, nascido no Canadá, o segundo presidente da denominação entre os anos 1775 e 1976. Desde sua chegada ao Brasil, dedicou-se à área do ensino teológico. Foi eleito presidente em 1975. Na sua gestão, deu continuidade ao processo de legalização das decisões tomadas sobre a missão evangélica pentecostal, como, por exemplo, a oficialização da PAOC como fonte missionária do trabalho da Missão Evangélica Pentecostal no Brasil. Na sua gestão, também colaborou com a aquisição de um cinema já desativado, o Cinema Brasil, para instalar um templo central e a administração regional da igreja em Pernambuco. Ele também incrementou a ampliação, reedificação e modernização do Instituto Bíblico em Recife, Pernambuco, transformando-o no Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, do qual foi um excelente reitor. Ele promoveu encontros de estudos e oração com a denominação, esmerou-se na área do ensino teológico ao ponto de, até os dias atuais, ser reconhecido como um operoso presidente da igreja. Seu curto período como presidente da igreja deixou para todos os que fazem a missão evangélica pentecostal do Brasil um marco que não poderá ser esquecido. Pastor Aldo Augusto da Rocha, nascido no Brasil e terceiro presidente da denominação entre os anos 1977 a 1981. O pastor Aldo Rocha, em seus 6 anos à frente da igreja, contribuiu muito para o desenvolvimento da denominação. Usando sua capacidade de comunicação, ele projetou a igreja nos estados do Brasil, onde até aquela época ele atuava.
Em sua gestão foi aprovado o credo da igreja, foram aprovados vários regimentos internos e foi em sua gestão que surgiu o trabalho em Barra do Corda, Maranhão, com o recebimento de uma igreja existente naquela cidade. Como advogado, ele empenhou-se no ajuste dos próprios documentos normativos à nova realidade do nosso país. Ele deixou para a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil um excelente legado, à medida que ele contribuiu para a expansão dos trabalhos da igreja nos campos regionais. Também foi um dos fundadores do Seminário Teológico Pentecostal do Ceará, do qual foi reitor por vários anos e sempre esteve à frente do seu tempo. Pastor Aldo Augusto Rocha é lembrado, e com toda a justiça, como um dos mais atuantes presidentes nacionais da igreja. Pastor Manuel Soares Filho, nascido no Brasil e quarto presidente da igreja de 1983 a 1986 e de 1993 a 1999. Então, durante o período do seu primeiro mandato à frente da igreja, algumas providências foram tomadas em relação à denominação. Instalou o orfanato Lírio do Vale na cidade de Macaíba, Rio Grande do Norte, por iniciativa do pastor Aldo Augusto. Criou o informativo MISPAR, de circulação nacional, com notícias gerais a respeito das atividades das igrejas em todo o país. Ele também deu apoio para a consolidação das igrejas no estado da Bahia, que teve seu início em Ibicaraí, e depois mudou-se para Itabuna. Também em sua gestão teve início o trabalho em São Paulo, dentre outros feitos de alta relevância para a Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. O pastor Manuel Soares, ao ser eleito para sua segunda gestão à frente da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, entre os anos de 1993 e 1999, devemos aí elencar algumas ocorrências, como a criação do CNPJ sequencial das várias igrejas locais espalhadas pelo Brasil. Também passou-se a estabelecer a elaboração de contrato de comodato entre a igreja e seus órgãos, tipo Escola Teológica em Fortaleza, Ceará. Também por sugestão do pastor Misael Lins, começou-se a pensar na criação do Seminário Teológico em Natal, Rio Grande do Norte. Foi criada e oficializada a bandeira oficial da igreja. A revista para a escola bíblica foi consolidada e impressa para distribuição para as igrejas no Brasil. Criou-se o FGTM, Fundo de Garantia por Tempo Ministerial, em favor dos pastores em exercícios. Foram abertas novas igrejas no Pará e Roraima. Uma coisa a igreja tem certeza, que o pastor Manuel Soares deixou seu legado significativamente durante seus 2 mandatos. Pastor Izirlei Vieira Guimarães, nascido no Brasil e quinto presidente entre os anos 1986 e 1987. Ele teve um breve período à frente da igreja, em substituição ao pastor Manuel Soares Filho, pois na época era seu vice, deu continuidade aos trabalhos em andamento pela gestão anterior. Presidiu a Convenção Nacional da Igreja, realizada em Fortaleza, Ceará, na qual foi autorizada a criação do Seminário Teológico Pentecostal do Ceará. Pastor Rex José Diel Ristuquiles, nascido no Canadá, e o 6º presidente entre os anos de 1987 e 1993. Sua gestão teve início com captação de recursos para aquisição do terreno na Avenida Francisco Sá, fundos com a Rua Adolfo Campelo, em Fortaleza, Ceará, em cuja rua foi construído o prédio onde funciona o Seminário Teológico Pentecostal do Ceará. Neste terreno também foi construída a Missão Evangélica Pentecostal Jacarecanga. Seu foco foi sempre o crescimento das igrejas através da sua visão missionária.
Também implementou uma nova dinâmica administrativa à frente da igreja, o que culminou com a mais profunda mudança de seu estatuto e regimentos. A passagem do missionário Rex pela presidência nacional da igreja, bem como em sua atuação junto aos seminários teológicos, foi de grande valor. Sua esposa, a missionária Rita Evelyn, teve uma importante atuação na igreja em várias áreas, notadamente no ensino teológico da Palavra de Deus, nos departamentos femininos, tanto nacional como regional e local. Demonstrou sua competência como coordenadora pedagógica dos seminários STPC, STHG, a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil e a Assembleia de Deus em Moçambique, na África. Tem uma grande admiração por esse dedicado casal de missionários, pois em Moçambique o pastor Rex fundou um seminário teológico. Pastor José Azemar Luna Salles, nascido no Brasil, oitavo e atual presidente desde o ano de 1999. O pastor José Azemar, antes da sua eleição, atuou em várias áreas na igreja e em vários estados, como superintendente do campo do Ceará, superintendente do campo do Amazonas, diretor do Seminário Teológico Pentecostal do Ceará, dentre outras funções. Eleito presidente em 1999, residia em Fortaleza, Ceará. Em 2004, mudou-se para Rio Grande do Norte, lá em Natal, e neste período deu prosseguimento à construção do novo prédio que abrigaria a sede nacional da igreja, e também do Centro de Treinamento Teológico Harland Grain e o Conselho Regional do Rio Grande do Norte, inaugurado em 2008. Na sua gestão, a denominação se expandiu para os estados do Rio de Janeiro, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Amapá, Rondônia, Sergipe e Alagoas, em parceria com os campos regionais. Também em sua gestão, há um forte apoio aos trabalhos missionários nacionais e transculturais. Devemos acentuar seu empenho para a aquisição de um transporte marítimo para atender os ribeirinhos no Amazonas. Lançou a campanha do barco missionário, onde as igrejas de todo o Brasil colaboraram para a construção do mesmo. O projeto se realizou e o barco missionário Ethel Madsen foi inaugurado no dia 26 de novembro de 2011 na cidade de Manaus. Em sua gestão, não tem medido esforços para que a igreja continue como uma denominação de doutrina pentecostal clássica, seguindo literalmente os ensinos da Bíblia Sagrada e as normas estatutárias e regimentais da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Atualmente, a Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil está presente em 22 estados do Brasil e mantém parceria missionária em várias partes do mundo. Tem ainda 2 seminários teológicos, além de uma escola secular. Eu apresento agora algumas observações que fiz dos cultos. Eles cumprimentam os irmãos com a paz do Senhor, como em várias igrejas pentecostais, como por exemplo a Assembleia de Deus. O púlpito sentam obreiros, eles usam ternos, eles cantam hinos populares, não os da harpa cristã. Eles fazem leitura oficial com a igreja em pé, tem a pregação, o horário da pregação, e se não tivesse placa, eu acharia que estaria numa Assembleia de Deus. Eles não investem fortemente em redes sociais. E é preciso não confundir a denominação com o embrião das Assembleias de Deus à época, ainda com o nome Missão da Fé Apostólica, como o movimento era conhecido nos Estados Unidos. Adquira esse exemplar desse livro, ou virtual ou físico, vai fazer muito bem para você. E siga-nos também lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.